Olá, bem-vindo ao Saúde Você aqui da TV Caras, agora 11 horas da manhã, estreando um novo programa. E eu convido você a prestar muita atenção, porque o Saúde Você, que fala de prevenção, bem-estar e qualidade de vida, traz um novo projeto. Nós vamos falar de saúde, mas agora trazendo a ciência. Juntamente com especialistas, nós vamos abordar temas com embasamento científico e com opinião de especialistas. E para o primeiro programa, para essa estreia tão especial, um tema muito comum, que afeta mais de 99% das pessoas. Se você nunca teve, em algum momento da sua vida você pode ter dor de cabeça. Estreia agora o primeiro documentário no Saúde Você com o nosso convidado especial, Dr. César Simonari. Confira. Você sofre com dores de cabeça? Saiba que não está sozinho. Estima-se que cerca de 90% das pessoas em todo o mundo já teve este problema ao menos uma vez na vida. Apenas um incômodo ou uma dor insuportável. As cefaleias, como são chamadas as dores de cabeça, não são um problema exclusivo do mundo contemporâneo. Apesar dos nossos hábitos atuais contribuírem bastante para o quadro, elas acompanham a condição humana desde a pré-história. Antigamente, há 7.000 anos atrás, as dores de cabeça eram associadas à possessão de espíritos maus ou demônios, e o tratamento incluía trepanações, ou seja, pequenos buracos no crânio, para que assim esses espíritos pudessem sair da cabeça do paciente. Consegue imaginar? A história da humanidade é cheia de relatos relacionados a mitos e rituais para lidar com o problema comum das cefaleias. Nem Zeus ou deuses do Egito escaparam de histórias envolvendo dores de cabeça. Foram propostos incontáveis tratamentos e suposições. Porém, é difícil combater o sintoma sem conhecer a causa. Apenas na segunda metade do século XVII, o britânico Thomas Willis descobriu que as cefaleias têm aspectos hereditários e sofrem influências da alimentação e do meio ambiente, além de ser causada pela vasodilatação. A grande descoberta, no entanto, veio muitos anos depois, em 1984, quando Michael Moscovitz, da Universidade de Harvard, apresentou a teoria trigêmino-vascular, propondo que as cefaleias têm origem não só nas artérias, mas também nos neurônios, as células do cérebro. As dores de cabeça, elas podem ser divididas do ponto de vista neurológico em dois principais tipos: as dores de cabeça primárias e as secundárias. Essa dor de cabeça, ou cefaleia, como a gente costuma se referir, ela vai envolver aquelas cefaleias primárias nos casos de doenças que não acometem a estrutura do cérebro, não envolvem nenhuma alteração com outras doenças. É o caso das principais queixas de dor de cabeça. A cefaleia tensional e a enxaqueca são os principais exemplos desse tipo de cefaleia. A diferenciação entre uma cefaleia primária e uma cefaleia secundária, normalmente ela vai acontecer na presença de outros sintomas neurológicos. A cefaleia secundária, numa grande parte dos pacientes, vai vir junto com outros sintomas neurológicos. Muitas vezes uma sonolência excessiva ou uma perda da capacidade cognitiva, a pessoa começa a ficar confusa, um pouco mais desorientada, às vezes uma dificuldade para se comunicar. Muitas vezes essa dor de cabeça pode vir acompanhada também de um déficit neurológico, uma perda de movimento em alguma parte do corpo, por exemplo, uma fraqueza nos braços ou nas pernas. Ela pode ainda vir com alguns outros sintomas que vão se relacionar principalmente a um quadro que a gente chama de hipertensão intracraniana. A hipertensão intracraniana é onde reside o maior risco dos quadros de cefaleia, mas normalmente ela só vai acontecer naquele quadro de cefaleia secundária. Esse aumento da pressão intracraniana é o grande perigo que a gente tem, pois ele pode levar o paciente a um quadro de coma, crises convulsivas e eventualmente até óbito se não for tratado. Felizmente, a maior parte das dores de cabeça que a gente lida são as cefaleias primárias. Apesar do tratamento não ser algo simples em todos os pacientes, a dor de cabeça primária passa longe desse risco da hipertensão intracraniana. Hoje em dia, nós dividimos as cefaleias em dois tipos principais:
desde pequenos desconfortos até dores incapacitantes. Quando estamos com dor, pode ser difícil identificarmos um caso corriqueiro de algo mais grave. Como podemos fazer isso? Todo o tratamento começa com o diagnóstico da causa. Graças aos avanços tecnológicos, hoje depositamos tudo isso na conta da ciência. E para identificar a presença e o tipo da cefaleia, são realizados alguns exames, sendo o principal a ressonância magnética. Para a diferenciação desses quadros de dor de cabeça primário e secundário, na suspeita de um quadro secundário ou num quadro primário de muito difícil controle, é importante que seja feita uma investigação que seja capaz de diferenciar esses dois tipos. O principal exame que a gente usa é a ressonância magnética do crânio ou do encéfalo. Uma tomografia numa situação de emergência, por ser um exame mais rápido, mais simples, pode ser indicado, principalmente naquele quadro ali de pronto-socorro ou em que é necessário um exame mais rápido. Mas a ressonância costuma trazer muito mais informação para a gente. Adicionalmente, como algumas dessas causas de cefaleia secundária vão envolver doenças que nem sempre vão aparecer nos exames iniciais, o uso do contraste pode ser muito útil, pois ele pode mostrar para a gente a presença de algum tumor ou eventualmente alguma malformação vascular, um quadro de infecção cerebral, por exemplo. E junto com isso, a gente ainda tem a capacidade de estudar a formação dos vasos cerebrais. No caso, procurar um aneurisma, alguma trombose venosa, um entupimento de uma das veias. Nesses casos todos, esses exames, a ressonância e a tomografia de crânio, vão ser as primeiras escolhas em quase todos os pacientes. Exames adicionais podem ser selecionados caso a caso, mas normalmente, nos casos em que esses outros exames forem necessários, o cirurgião ou mesmo o neurologista clínico que estiver acompanhando o paciente, normalmente vai ter uma suspeita um pouco mais específica de algum tipo de doença para pedir essa investigação. Como sugerido desde a Grécia Antiga, as dores de cabeça têm sim relação com os nossos hábitos de vida. Alexander de Trales, médico à época, atribuía a causa das dores a uma hiperfluidez de humores biliosos e proibia seus pacientes de consumir comidas gordurosas. Além dos maus hábitos alimentares, ainda mais frequentes nos dias de hoje, o uso intenso de telas, o estresse diário e sedentarismo impactam diretamente nas dores de cabeça. Por isso, corrigir esses maus hábitos é o começo de todo o tratamento, que é definido de forma individualizada, levando em consideração o tipo de cefaleia, a causa e o histórico do paciente. Como a maioria dos casos é de cefaleia primária, o tratamento inicial é medicamentoso e, a partir de então, observa-se como o paciente responde a ele. Caso não esteja progredindo e a dor ainda se manifesta de forma intensa, insistente e frequente, como o caso de enxaqueca, pode-se adotar outras medidas alternativas, como a toxina botulínica ou bloqueios neurocranianos. Graças aos avanços da medicina e tecnologia, hoje existem diversas formas de investigar as causas da cefaleia e alternativas eficazes de tratamento. Sentir dor não é normal e sempre é preciso investigar a causa do problema. Porém, quadros de cefaleias primárias podem ser crônicos e não apresentar cura. Apenas respostas eficazes aos tratamentos que promovem qualidade de vida e inibem a dor. Nos casos das cefaleias de muito difícil controle, mesmo no caso das cefaleias primárias, e na verdade especialmente no caso das enxaquecas, que são cefaleias que podem ter um grande impacto na qualidade de vida dos pacientes, a indicação de tratamentos mais invasivos. Foi feito o tratamento medicamentoso, as mudanças comportamentais, tratamento ali com hábitos de vida, regulação de alimentação, de sono, nada disso está funcionando. E o indivíduo continua tendo crises que impactam muito a sua qualidade de vida. Normalmente mais de 2 crises por semana, ou então no caso da enxaqueca crônica, mais de 15 dias de dor de cabeça por mês, o uso de medidas mais invasivas pode ser recomendado. Dentre elas, algumas que são muito eficazes. O bloqueio de nervos cranianos, em que é injetado um anestésico em alguns nervos selecionados, normalmente
na região posterior aqui da cabeça, nos nervos occipitais, ou então o tratamento com a aplicação de toxina botulínica, o famoso Botox, que é aplicado em alguns protocolos específicos ao redor da cabeça como um todo, habitualmente a cada 3 a 4 meses na fase inicial do tratamento e que costumam ter uma taxa de resposta muito boa para os pacientes com a enxaqueca crônica. A dor de cabeça, em especial quando a gente não tem aquele quadro secundário que vai precisar de um tratamento mais invasivo logo de cara muitas vezes, então aquela dor de cabeça mais comum, a cefaleia tensional, ou a própria enxaqueca, ou alguns outros tipos de cefaleia primária um pouco menos frequentes, embora tenham um tratamento e possam ser muito melhorados, são quadros que a gente não costuma nem falar em cura ou resolução completa. É muito comum que o paciente fique bem por bastante tempo com um tratamento adequado, mas que ele conviva com essa doença por muito tempo. É extremamente importante que o paciente que tem o quadro de cefaleia mantenha-se o tempo todo atento, principalmente para aquelas medidas mais de hábitos. Então, regular bem a alimentação, regulação adequada do sono, atividade física é algo essencial para qualquer tipo de dor, e a dor de cabeça, na maior parte das situações, costuma também se beneficiar bastante disso. Ao mesmo tempo, esse paciente vai ter que ter cuidado ali com alguns excessos. Então, a atividade física, por exemplo, embora seja recomendada, ela tem que ser tomada cuidado para que ela não seja uma coisa excessiva, pois alguns pacientes podem ter o gatilho da dor de cabeça nessa atividade física. A mesma coisa vai valer para alguns tipos específicos de alimentação. Algumas situações, como por exemplo, pacientes que têm o quadro de enxaqueca e reagem mal com alguns alimentos, como por exemplo o chocolate, vão ter que se preocupar bastante com essa alimentação, ou já se preparar quando souberem que vão estar expostos a isso. Mulheres e a cefaleia. Mais suscetíveis à enxaqueca, o ciclo menstrual feminino pode ter forte correlação com esse tipo de cefaleia, exigindo alguns tratamentos específicos para que as mulheres possam ter boa qualidade de vida durante todas as fases do ciclo. E um último ponto, esse mais especificamente para as mulheres, é que a enxaqueca em especial tem uma relação muito grande em algumas mulheres com o ciclo menstrual. Então é muito comum que algumas mulheres refiram que logo antes da menstruação, logo após a menstruação, em alguns períodos mais específicos do ciclo, elas têm um quadro pior de dor de cabeça. Algumas situações, a convivência com isso pode ser tão difícil que muitas vezes a cooperação entre o neurologista, o neurocirurgião e o ginecologista pode ser essencial no tratamento desses casos. Muitas vezes até com medicações para suprimir completamente a menstruação durante o período do tratamento. Em geral, a dor de cabeça vai precisar desse atendimento mais especializado quando você tiver um quadro de dores que não melhoram com aquela medicação, com aquele hábito normal do dia a dia. Quando você tem algum quadro neurológico associado, e aí nesse caso não só é necessário procurar o atendimento, como esse atendimento tem que ser procurado de uma forma muito rápida, e principalmente se tiver a ocorrência de algum déficit neurológico mais agudo, como por exemplo uma paralisia junto com a dor de cabeça, ou mesmo uma perda de consciência, esse atendimento muitas vezes pode ser necessário ser feito inclusive num ambiente de pronto-socorro. Intrínseco à condição humana, agora você sabe que as dores de cabeça fazem parte da nossa história desde os primórdios. Mas, felizmente, agora a conhecemos em detalhe e é possível diagnosticar sua causa e propor tratamentos eficientes que nos permitem viver bem com ela. Gostaram? Este documentário também está disponível no nosso canal do YouTube Saúde Você com Duda Rodrigues e aqui na TV Caras. Eu espero vocês na próxima semana para falar de mais um tema de saúde. Não perca!